Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Natal, dando continuidade ao nosso curso de Química. Hoje a nossa aula será sobre estequiometria, ou seja, cálculos estequiométricos, né? Antes, porém, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal de YouTube, pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscrevam, participem, tá? Compartilhem, tá? Eu fiz essa aula de uma maneira bem tranquila, fiz passo a passo, tá? Detalhe por detalhes. Espero que vocês compreendam, tá? O meu objetivo é que você consiga entender como se realiza um cálculo estequiométrico, tá? Porque se a gente for pensar, você vai usar ele tanto em vestibular, tanto em concursos, né? Basta você lembrar da lei de Lavoisier e Proust, onde você tem as leis ponderais, tá? Devagarinho eu vou falando para você passo a passo, ok? Estequiometria é uma parte da química que trata dos aspectos quantitativos, né, das reações. Importante para você definir, né, ou determinar a quantidade de reagente que devem ser usados e a quantidade de produtos que serão obtidos através dessa reação. Tudo bem? Para você fazer esse cálculo, primeira coisa, você tem que escrever a equação química, tá? Depois de escrita, você tem que fazer o balanceamento, tá? Falando de balanceamento, eu já passei essa aula para vocês, eu lancei essa aula de balanceamento, né, por tentativas. No final, eu deixo um link para vocês dar uma relembrada, ok? Fazendo a equação e realizando o balanceamento, agora você pode utilizar uma regra de 3, né? Simples. Estabelece uma regra de 3, relacionando os dados, você consegue fazer o cálculo. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo. Na reação do nitrogênio e hidrogênio, ele pede para você calcular a massa do nitrogênio necessária para obter 156 gramas de amônia, ok? Então você vai se preocupar no momento aqui com o nitrogênio. Porém, falando de Lavoisier, vamos fazer a conta, né, de massa tanto do reagente quanto do produto, ok? A massa do nitrogênio, na tabela periódica, né, na tabela periódica, a massa do nitrogênio é 14 gramas, beleza? Para eu fazer o gás, então eu tenho 2 nitrogênio, beleza? O hidrogênio, a massa dele é 1 grama, né? É 1,08008. Então a gente utiliza sempre 1 grama, tudo bem? Para eu fazer o gás, eu preciso de 2 hidrogênio. Lembrando que essas ligações, tanto do nitrogênio quanto do hidrogênio, são as ligações covalentes, não é isso? Fazer as massas dele, eu preciso primeiro a equação. Então vou montar a equação, né? N2 mais H2, que vai me fazer o quê? Me formar uma amônia. Então eu tenho nitrogênio reagindo com o hidrogênio, formando amônia. Tudo bem? Aqui observa que aqui você tem um índice, eu coloquei em azul, tá? Eu vou repetir a fórmula para você entender essa parte aqui. Então eu tenho lá o nitrogênio, eu coloquei o índice como em azul, tá? Reagindo com o hidrogênio, também eu coloquei esse 2 em cor azul, formando amônia, NH3. Percebe que é N1, tá? Não tem número, então significa que é 1, NH3. De novo, o índice aqui está em azul, tudo bem? Vamos fazer o balanceamento? Aqui eu tenho N2, não é isso? Aqui eu tenho N1, então eu vou colocar um 2 aqui para igualar, tudo bem? Aqui eu vou colocar um 3, porque 2 vezes 3 aqui do hidrogênio vai me dar 6. Então eu coloco um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. E aqui para igualar os coeficientes eu coloco 1. Vamos calcular a massa, porque aqui eu tenho o reagente, depois da seta eu tenho o produto, tá? Se eu pegar a massa atômica do nitrogênio, ela é igual a 14 gramas por mol. Tudo bem? Então significa que em 1 mol eu tenho 14 gramas de nitrogênio, tá? Só que é vezes 2. Eu tenho esse coeficiente, esse índice aqui em azul, tá? Então vai me dar 28 gramas por mol. Tudo bem? O hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio, ela é igual a 1 grama por mol vezes 2. De novo aqui, ó. Vai me dar 2 gramas por mol.
Vamos para o lado do produto. A massa do nitrogênio, a gente já sabe que é 14 gramas por mol, vezes 1. Porque eu não tenho número aqui, eu tenho 1, tá? Então vai me dar 14 gramas por mol. A massa do hidrogênio, eu tenho lá 1 grama por mol, não é isso? Vezes 3, que vai me dar 3 gramas por mol. Vamos calcular aqui a massa do reagente, né? Então a massa do nitrogênio é igual a 28, porque eu tinha 14 vezes o 2 do índice, me deu 28. Agora, para eu calcular a massa, eu pego esses 28 vezes 1, esse 1 do coeficiente, tá? Então vai me dar 28, tudo bem? Eu pego a massa do hidrogênio, que é igual a 2 gramas, porque era 1 vezes 2 do índice, deu 2 gramas, não é isso? Vezes o coeficiente, tá? Então, que é 3 aqui, ó. Então é 6 gramas. Agora, eu somo, para eu achar a massa do reagente, eu vou pegar esse 28 mais esse 6, que vai me dar a massa do reagente igual a 34 gramas. Vamos para o produto. Aqui eu tenho a massa do nitrogênio, que é igual a 14, não é isso? Vezes quanto? Vezes 2, usando o coeficiente, tá? Em amarelo, que me dá 28 gramas. A massa do hidrogênio, ela é igual a 3 gramas, porque era 1, não é isso? Eu multipliquei pelo 3 em azul, que era o índice, me deu 3 gramas, vezes 2 do coeficiente, que vai me dar 6 gramas. Agora, basta eu achar a massa do produto, basta eu somar, né, a massa do nitrogênio mais a massa do hidrogênio. A massa do produto, então, me dá 34 gramas. Percebe que, seguindo a lei de Lavoisier, você tem 34 gramas no reagente, né, e 34 gramas no produto. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Eu vou repetir aqui o enunciado, né, onde ele falava que na reação do nitrogênio e hidrogênio, calcule a massa do nitrogênio necessária para a obtenção de 156 gramas de amônia. Eu repeti aqui para a gente não esquecer do enunciado, tá? Então vamos lá. De novo, vou repetir, porém já balanceada, né? Você tem o nitrogênio reagindo com o hidrogênio, formando amônia. Também aqui já está balanceado. Nós balanceamos lá atrás, não é isso? Aí eu tenho lá, se eu olhar aqui, eu tenho esse 1 aqui do coeficiente. Então significa que é 1 mol de nitrogênio. Aqui eu tenho 3 mol de hidrogênio. E aqui eu tenho 2 mol de amônia. Se eu for fazer cálculo, por exemplo, eu posso dizer para você que 1 mol de nitrogênio, eu consigo fazer 2 mol de amônia nessa reação, ok? Então vamos lá. Como nós calculamos anteriormente, a massa do nitrogênio é 28, tá? 28 gramas de nitrogênio, você produz 34 gramas de amônia. Lembrando que aqui vai dar 17 vezes 2 dá 34 gramas de amônia. Nós calculamos lá atrás, não é isso? Eu preciso saber de quanto? De 156 gramas. Aqui então é x, tá? Primeiro eu vou multiplicar x vezes 34, vai me dar 34x, que é igual a 28 vezes 156, que vai me dar 4.368. Observe que aqui nós temos uma multiplicação. Então, vamos passar dividindo. Do 4.368 dividido por 4, o valor do meu x, então, é igual a 128,47 gramas de nitrogênio. Então, significa que para eu fazer 156 gramas de amônia, eu preciso de 128,47 gramas de nitrogênio. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Qual é a quantidade de matéria de um gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 gramas de mol de água? Então, se você observar aqui, quando ele fala qual é a quantidade de matéria, eu estou falando quantos mols, né? Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio
necessário para fornecer 17,7 gramas mol de água na queima completa de acetileno, tá? Então vou montar aqui o acetileno, C2H2, que é a fórmula do acetileno, tá? Para eu queimar, ou seja, para ver a combustão do acetileno, eu preciso de oxigênio. Se você lembrar, você tem um maçarico, né, onde você tem um botijão de acetileno e um botijão de oxigênio. Então, para que haja a combustão desse acetileno, eu preciso de oxigênio, ok? Ele reage liberando, né, CO2, dióxido de carbono e mais água, tá? Vamos fazer o balanceamento. Aqui você tem 2 aqui, né? Então eu preciso pôr um 2 aqui para poder igualar, porque eu tenho 2 aqui, eu tenho 2, então vai dar 3 oxigênio. Então eu preciso acertar isso aqui. Eu colocando 2, aqui eu vou colocar 2. Por quê? Vai me dar 4 aqui, ó, né? Eu coloco um 2 aqui, também me dá 4, tá? E aqui eu coloco 4, porque 2 aqui vezes 2, 4. Aqui também eu coloco 4 vezes 1, 4, tá? E aqui eu coloco 5, tá? E aqui já está balanceada. Lembrando que essa aula de balanceamento eu já lancei, tá? Depois no finalzinho eu deixo para você, eu dar uma observada lá atrás para relembrar, tá ok? Vamos calcular então. Ele pergunta qual a quantidade de matéria de oxigênio, tá? Então não vamos se preocupar com acetileno, não. Nós vamos se preocupar mais com o oxigênio. Aqui eu tenho 2 mols de acetileno, aqui eu tenho 5 mol de oxigênio, 4 mol, liberando 4 mol de gás carbônico e 2 mol de água, tá? Então eu tenho 5 mol de oxigênio, ele libera quanto? 2 mols de água. Ele quer saber quantos mol de 17,5. Então eu coloco 17,5 mol de água, X, tá? Que eu não sei, não é isso? Então, para fazer a conta, x vezes 2 vai me dar 2x, né? Que é igual a essa multiplicação de 5 vezes 17,5 dá 87,5. Aqui eu tenho a multiplicação, vai passar dividindo 87,5 dividido por 2, o valor do meu x é igual a 43,75 mol de oxigênio. Tudo bem, pessoal? Obrigado a todos. Espero que vocês gostem, tá? Na dúvida, mandem que eu estarei solucionando, tá? Até a próxima. Fique em paz.